Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você não quiser responder, você não responde. Você tinha uma rivalidade real com o Thiago Camilo? Bom, isso é notório, não tem problema. O Thiago é muito amigo meu, mas a gente, quando era garoto, quando a gente competia, era procurar um, se ele tá ali, era olhar para o outro lado do tatame, eu estava do outro lado, sabe? Foi eu brinco, né? Foi o meu grande adversário da minha vida e foi o único, talvez, que eu tenha tido uma rivalidade que extrapolava o tatame, né? Eu sempre fui muito amigo dos meus adversários. Sim. Eu me lembro uma seletiva que um cara que eu gostava muito perdeu e era o meu grande adversário. Quando eu fui falar com ele, eu comecei a quase chorar assim. Falei, cara, tem que sair daqui, porque eu senti a dor dele. Tive várias histórias assim de pessoas que eu era muito adversário e eu ficava muito chateado. Às vezes, o Dagnino, o primeiro adversário da Olimpíada de Atlanta, ele era para mim... Eu fui lutar com ele muito tranquilo, que eu pensava, porra, o Dagnino merece ganhar. O cara é gente boa pra cacete. Na última Olimpíada, ele ficou em segundo, quase foi, é mais velho que eu. Eu fui muito relaxado para lutar e acabei ganhando. Eu me lembro de uma cena dura para mim ver ele chorando na arquibancada. Caramba. E eu, ao mesmo tempo, não sabia se eu comemorava ou se eu chorava junto, sabe? Uma coisa assim. Sim. E o Thiago, a gente tinha uma rivalidade assim, até curioso. A primeira vez que eu vi o Thiago é mais novo que eu, sim, ele estava treinando no tatame, aí o Branco, Edelmar Zanal, muito amigo meu, falou, repara naquele garoto, ele é diferente de todo mundo. Eu falei, cara, é mesmo. Ele andava de um jeito... O Thiago, para mim, foi o atleta mais técnico que eu conheci. Né? Ele era um monstro, assim. O Thiago, quando segurava as duas mãos no kimono... Um abraço. Era muita assim, força. Era pênalti. Não era... Era técnica mesmo. O Thiago sempre foi muito técnico. E ele me obrigou a chegar em lugares que eu não teria chegado, talvez não tivesse uma medalha olímpica se eu não tivesse tido um adversário como ele. Interessante. Porque na minha cabeça, e é uma coisa que sempre me ajudou, eu falava, o Thiago é melhor que eu. Eu tenho que ganhar dele de outra maneira. Eu tenho que ganhar na estratégia, nos golpes novos, eu tenho que inventar isso. Isso foi uma coisa que me ajudou muito com muitos atletas que eu gostava, não sei se eu gostava, se era assim, mas eu gostava de achar que o outro era melhor que eu, tecnicamente, que eu tinha o espírito para tentar superá-lo, né? Então, começava a vir uma estratégia que era muito mais na emoção, na estratégia, do que na técnica. E a gente teve aquela seletiva que foi uma rivalidade gigante, que foi definida nos últimos 2 segundos que ele foi punido, que ele ficou super chateado. E ali a gente meio que se afastou muito. Foi a partir dali? Não, já estava antes. Já tinha uma rivalidade grande ali. Porque o Thiago, ele era um fenômeno, sempre foi. Pô, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico com 18 anos, 17 para 18 anos. Assustador. Quando ele sobe de peso, ele começa a ter adversários que começam a dificultar um pouco a vida dele. A minha categoria era uma categoria no Brasil muito dura. Tinha muita gente boa. E a gente acabou tendo alguns embates. No começo eu ganhando, assim, mas já sabia que alguma hora ia ficar mais difícil, né? E acabou acontecendo e a gente lutou mais de 10 vezes junto, ao longo de alguns anos, né? E a gente foi ficar bem assim, quando ele sobe de peso, a gente começa a viajar junto, e aí ele pediu um dia, eu falei essa história em documentário, ele pediu para eu escrever alguma coisa para ele para um site novo. Eu escrevi um monte de coisa, no final falei alguma coisa do tipo, Thiago, nem todo mundo entende, porque a nossa rivalidade era tão grande. O Thiago foi no meu aniversário de 30 anos lá em casa. Meus primos olharam, o que é isso? O que é isso? O que ele está fazendo aqui? Já sabe? Falei, calma, é meu amigo. É difícil até explicar para as pessoas, sabe? Porque as pessoas não entendem. Porque depois um grande adversário se torna talvez a pessoa mais importante da tua história, porque sem ele você não evoluía. Exato. E aí eu escrevi uma coisa legal e no final falei, cara, nem todo mundo entende, mas você eu sei que vai entender. Quando eu penso em você, a primeira coisa que vem na minha cabeça é muito obrigado por você existir. Sem você, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Acho não, tenho certeza. E aí ele escreveu uma coisa mais legal ainda. E ali a gente ficou até hoje, cara. Eu tenho um carinho gigante por ele. Mas não tinha carinho na época, não. Falei várias, eu era mais velho, então ainda me achava. Falei coisas, chamar ele no canto, falei, eu vou falar só pra você. Sabe, eu tinha uma coisa assim de... E vice-versa, né? Puxou o seu melhor, né, cara? Ele te forçou, né, Flávio? E ele fala muito isso também, que eu puxei o melhor dele. Ele fala que tinha foto minha no quarto, que ele falava... E como ele sabia que eu treinava muito, ele também treinava, ele quando falava que estava preguiça, falava, porra, o Flávio vai estar treinando hoje, vou lá treinar. Então eu gosto de pensar que da mesma maneira que ele me ajudou, eu de alguma maneira também ajudei ele a chegar nos grandes resultados que ele chegou. Alguma contribuição, seguramente eu tive, como ele teve comigo, gigante. O sonho olímpico é um estado mental, Flávio? Posso falar isso?
Cara, é uma coisa que te acompanha, né? Eu comecei com a Olimpíada em 84, assistindo o Joaquim Cruz, o Ricardo Prado, naquela Olimpíada, né? Foi uma mágica, assim, para mim ver aquilo. Minha primeira lembrança que eu tenho com a Olimpíada. E eu começo o judô logo depois de uma medalha olímpica do Aurélio, né? 4 anos depois, o Aurélio ganha em 88, eu começo a me encantar com esse esporte. E, de repente, você passa a vida inteira, pelo menos até aquela fase de 30 e poucos anos, sonhando com a Olimpíada. Era uma coisa gigante para mim, a Olimpíada. Ainda é muito grande, mas na época era tudo para mim, assim. A ponto de eu pensar, se eu tiver que escolher ganhar uma Olimpíada e morrer no dia seguinte ou não ganhar a Olimpíada, eu prefiro ganhar a Olimpíada e morrer no dia seguinte. Caramba. Então era uma coisa muito forte, assim, para a gente, para mim, pelo menos. E tem uma mágica, né? Tem a música, tem o espírito olímpico, eu sempre fui um cara que gostou muito de ler, de estudar, então sempre tinha toda aquela conexão com a grandiosidade que tinha por trás dos Jogos Olímpicos, né? Da antiguidade, da era moderna, e de repente eu estou ali fazendo parte. Então foi muito mágico, assim, tudo que eu vivi nesse universo, nesse sonho olímpico, e de repente acaba, né? Que é uma outra coisa muito interessante da vida do atleta. Ele tem uma morte em vida no auge da capacidade intelectual, estratégica, o corpo não responde igual, você de repente... Muitos entram em depressão, já viu o caso assim? Não, tem um amigo meu, hoje, com a minha idade, continua vivendo o passado e no passado. Caramba. É difícil, pô. É difícil. Imagino. Então, se você não tiver um sonho grande para substituir aquele, você termina ali a tua vida, né? E não percebe. A gente viu a Simone Biles pedindo para parar no meio da Olimpíada. Não é a mesma coisa, mas é que... Por que eu te perguntei se era um estado mental? Porque isso exige tanto da vida de quem está ali, num nível que, se você não tiver um acompanhamento psicológico muito estruturado, você pode se quebrar. Pode se quebrar tanto na busca quanto na sessão, no encerramento. Eu acho que é para pouquíssimos seres humanos, assim, quando você para enxergar o que significa você medalhar numa Olimpíada. E no jiu-jitsu a gente tem a cultura, só existe primeiro lugar. Não. Você medalhar numa Olimpíada é uma parada que, sei lá, não, é para quase ninguém no meio de 8 bilhões de seres humanos. É assim, eu hoje eu acabo tentando ajudar com o meu olhar atual, né, para tudo isso, que é diferente do olhar que eu tinha então. Sim. Se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho hoje para aquela época, ia ser mais fácil, assim, enfrentar os bons e os maus momentos, né? Eu acho que você entender que pressão, né, é um privilégio que nem todo mundo tem. Exato. A pressão de ir para uma Olimpíada, quantos não queriam ter? Então, você começar a trocar o medo, a ansiedade, a angústia, por essa percepção, né? Eu tenho um privilégio que muita gente queria ter, de estar sentindo tudo isso que eu estou sentindo, porque amanhã eu vou lutar uma Olimpíada, pô. Quantos que cresceram comigo gostariam de estar nesse lugar que eu estou hoje? Então, você começar a desconstruir essa posição para trazer para essa outra, né? E valorizar aquilo que está acontecendo. Eu acho que a história da Simone Biles, ela passa do ponto ideal, né? Sim. Ela começa a trabalhar com a pressão de ter o resultado e não com o orgulho, a felicidade de estar vivendo aquela pressão. Que nem todo... Pô, ela já tinha um monte de medalha olímpica. Eu queria estar no lugar da Simone Biles ali. Claro que eu estou falando aqui, a gente não está falando das questões mentais que ela viveu, de depressão, tudo. Mas, do ponto de vista cartesiano aqui, eu adoraria ter 10 medalhas olímpicas e estar enfrentando a angústia de amanhã lutar pela minha 11ª, sei lá. Foi mais ou menos isso. Então, acho que é a orientação também, que no final, como é que você prepara um jovem, uma jovem para enfrentar esses momentos que vão chegar, né? E fala-se muito pouco nesse lugar. Você está sempre casca grossa. Começa a te preparar. Você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Você, quando sentir isso, vem para cá em vez de ir para lá, tal. Então, acho que esse é o papel hoje nosso de quem já passou por isso. Porque todo mundo passou por medo, por tudo isso. Que esteve ali perto, né? Como é que foi esse filme da Spaten que você fez com Van Damme, Anderson Silva, Minotauro, Kira Grace, Flávio Canto? Cara... Quer mais café? Não, também, que eu já comi vários hoje. Por isso que eu estou acelerado. Foi uma loucura, assim, cara. De repente, estar filmando com um cara que você assistiu. Até no dia que eu fui filmar, eu de manhã, de propósito, revi
O Grande Dragão Branco. Uau, Aí esse filme é um clássico. Estava lá com o próprio, né? Há uns 8 meses, o Jean é o CEO da Ambev, um cara nota 10, faixa preta de jiu-jitsu. E a Ambev tem uma relação de apoio ou reação há muitos anos. Na parte de gestão, eu já passei uma temporada aprendendo um pouco sobre governança, indicadores, impacto. Eu e alguns diretores do Reação com eles, e eles ajudaram a estruturar a gestão do Reação através de um programa chamado VOA. Vocês têm um compliance? A gente tem tudo, é bem organizado. O Reação é meio que tem uma construção de cada programa em cima de... É como se fosse... Isso facilita muito a nossa vida, porque a gente fala a linguagem do patrocinador, Sim. que a gente aprendeu. E o nosso time do conselho é todo desse pessoal. O VOA é um programa de voluntariado da Ambev que entra para apoiar o Reação junto com a Visage, que é uma empresa que está conosco há 15 anos, estruturando toda a governança. E está no conselho também. E a gente criou uma relação muito forte lá com a Ambev. Desculpa, o Jean é faixa preta também. O Jean é faixa preta de jiu-jitsu, que eu conheci indo fazer um treino no Reação depois de um jantar beneficente que a gente fez. Não me lembro exatamente o que foi, mas alguém tinha... O Sandro, que trabalhava lá, trouxe o time da Ambev para fazer um treinamento comigo. A gente foi ficando amigo e aproximou as instituições. E há uns 8 meses ele me ligou pedindo para eu bater um papo com um time que ia montar uma mega campanha, que a Spaten ia passar a posicionar toda a comunicação dela no universo das artes marciais, assim como a Corona faz com o surf. Sim. E a gente preparou um dia especial para falar sobre isso com pessoas que representam esse lado da força da arte marcial. Pessoas como o Minotauro, como Pedro Rizzo, como o Lyoto Machida, como a Kira, a própria Sara. Essas pessoas conversaram com o time da Spaten para falar o que deveria acontecer numa campanha que conversasse com esse lado bonito da arte marcial, que é lindo e nem sempre é explorado. Sim, verdade. A cultura do MMA, que tem muito da cultura do entertainment dos Estados Unidos, Total. ela quebra a cultura da honra, do respeito e tudo mais em prol de um espetáculo que eu acho que passa do ponto. Sim. Né? E ali o pessoal se inspira, começa a campanha, eu entro nesse papel de pseudo-consultor ali, depois até vira consultor, mas mais como um amigo ali ajudando de alguma maneira, o pessoal nota 1000, e eles foram se encantando. Foi muito legal porque a gente desconstruiu algumas ideias de pessoas do time que estavam participando que não conheciam tanto esse universo. E todo mundo, no final, se encanta, está todo mundo treinando alguma coisa, todo mundo encantado. Uau. E aí acaba se desenvolvendo nessa campanha que a gente foi gravar na Europa. Foi em Praga? Foi. Mas a gente foi a Spaten é de Munique, né? Então é uma jornada que volta no tempo até 1397, quando ela acontece, e cada estação é um ano. Maneiro. E uma representação, os samurais, aí tem o Peaky Blinder do Minotauro, o Anderson e a Bia do boxe, a Rafaela Silva. Aqui, tem o filme no YouTube completo? Tem. Eu até te mostro aqui depois, está bem legal. E eles estão... Isso é um começo, né? Eles vão ter muita coisa que você vai estar acompanhando, né? Se você quiser, a gente bota o link na descrição desse vídeo para a gente transmitir. Legal. Pode botar, que eu acho que é divertido para a galera ver. Então, galera, já consulta no link na descrição do vídeo, o vídeo da Spaten, filme completo que o Flávio vai... Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!